Salve, salve acupunturistas! Estamos aqui para mais um programa Café com Acupuntura, né? Hoje um Café com Acupuntura extra, em virtude de todo o laboratório de inteligência emocional, esse evento que nós começamos na quarta e vamos finalizar ele hoje às 8 horas da noite. Então, se você ainda não assistiu às 2 primeiras aulas, eu recomendo que você corra para assistir, porque é lá que eu estou fornecendo um conteúdo gratuito para que você tenha segurança em tratar os desequilíbrios emocionais dos seus pacientes já na primeira sessão, já desde a primeira sessão, e ainda promover inteligência emocional, né? Então, se você ainda não assistiu às 2 primeiras aulas, assista, porque hoje teremos um conteúdo ainda mais brutal, onde eu vou passar alguns protocolos para vocês, tá? Sejam bem-vindos, então, ao programa Café com Acupuntura, aqui onde eu discuto casos clínicos sobre medicina tradicional chinesa, e hoje vamos falar sobre um caso clínico de dor lombar e obesidade. Dor lombar e obesidade. Então, vamos lá. Vou fixar aqui para nós começarmos, né, o nosso Café com Acupuntura de hoje. E obesidade. Isso. Maravilha. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos fazer esse programa aqui hoje. Já tem 2 semanas que estamos fazendo o Café com Acupuntura todos os dias, né? Então, agora, a partir de semana que vem, nós faremos ele na terça e na quinta-feira, certo? Às vezes eu faço um extra segunda-feira, mas eu aviso todos vocês. Beleza? Vamos lá? Olha só, nossa paciente de hoje é uma jovem, tá? Jovem, então é uma paciente do sexo feminino com apenas 21 anos de idade. Deixa eu só ver a marcação aqui no quadro. Sexo feminino, 21 anos de idade, tá? Com 103 quilos e apenas 1,74 m. Ela não é baixa, né? Mas também tem um excesso de peso aí em cima. Tá? Quadro de dor lombar. Essa dor lombar dela também chega na região sacral, pega piriforme principalmente do lado esquerdo. Tá? Então ela irradia ali, pegando até na região do piriforme, que é onde passa o nervo ciático. Tá? É uma paciente, vou até já ir colocando aqui, para ficar mais fácil para nós. Fogo, terra, metal, água, madeira. Tá? Água, terra, metal e madeira. Nossos 5 elementos. Já vou colocando aqui, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem o processo que nós vamos chegar aqui com essa paciente, né? Porque a intenção aqui é literalmente fritar a mente de vocês, né? Então essa paciente prefere alimentos quentes. Se ela prefere alimentos quentes, provavelmente ela tem no estômago frio, tá? Os alimentos quentes vêm para compensar isso. Ela prefere água natural. Se ela prefere água natural é porque também tem frio onde? Nos rins. Tanto é que essa paciente bebe apenas 500 ml de água por dia. É muito pouco, né? 500 ml por dia é muito pouco. Ela tem preferência pelo sabor salgado. Olha só, já nos mostrando uma deficiência de energia ancestral aqui também, né? Ela prefere o frio, prefere o inverno, então com certeza tem também um excesso de calor ali no fogo, né, na mente, gerando um excesso de ansiedade. Então, se tá frio aqui no triplo aquecedor médio, no triplo aquecedor inferior, a energia yang tá indo para algum outro local. E tá indo para onde? Para a mente. Por isso que geralmente ela prefere o inverno, o frio, né? Então, possivelmente pode ter uma síndrome mista. Né? E agora entra as questões emocionais. Preparem para vocês verem. Paciente relata indecisa, tá? Muito medo, insegura,
medo, insegura, ansiosa, insatisfeita, insatisfação, né? E muito estressada, muito estresse, tá? Então, o estresse eu sempre coloco aqui, né, no centro, porque ele é um gatilho que pode desencadear, né? Então, lembra que ontem, na segunda aula do Laboratório de Inteligência Emocional, eu falei, nossa, as emoções, elas são como um gatilho, elas chegam para te tirar da zona de conforto. Então, o estresse é esse gatilho. O estresse traz esse momento de interação que pode desencadear, né, na ansiedade, na indecisão, na frustração, na preocupação, na insatisfação, na tristeza, no medo e na insegurança. Então o estresse é o gatilho, né? É a porta de entrada para fazer você desequilibrar as suas questões emocionais. Tá? Teve depressão, tem quadros depressivos, tanto é que ela tomou o remédio por vários anos, há 3 anos retirou-se a medicação, aqui eu não sei se foi o médico que retirou ou se ela retirou por conta própria, tá? Só sei que tem 3 anos que ela parou a medicação. E agora, informações importantes dos níveis emocionais dessa paciente. Ela tem um quadro de ansiedade, e quando essa ansiedade ataca, ela vem causando também tremores, choro e falta de ar. Típico das crises de ansiedade, né? Típicos de crises de ansiedade. Mas eu aproveito esse momento aqui para já falarmos um pouquinho sobre a fisiologia energética dessa crise de ansiedade dessa paciente. Nem todos os pacientes têm uma crise de ansiedade nesse nível, mas dessa paciente ela apresenta o choro, o tremor e a falta de ar. Por quê? Vamos lá? Vamos entender? Olha só, se a ansiedade dela vem e ela gera uma crise de ansiedade, o excesso de fogo faz o quê? Consome a madeira, gerando irregularidade, então ela começa a tremer. O fogo consumindo a madeira. O excesso de fogo causa o choro excessivo. Mas o fogo também consome o metal, gerando o quê? Gerando a falta de ar. Falta de ar. Aquela opressão torácica, aquele aperto no peito, aquela angústia. Tá? Então olha só o quanto as emoções, né, causam fatores energéticos e físicos no nosso organismo. Né? Então, olha só, o excesso de ansiedade dessa paciente altera a fisiologia energética do pulmão, gerando a falta de ar. A biomecânica dos músculos respiratórios dela entra em colapso, de dificuldade de fazer o seu movimento, então causa toda essa falta de ar. Então, olha o energético, o emocional chegando no energético. Gera falta de ar, gera tremor, altera o físico. Né? Então, por isso que eu falo que dominar o tratamento das emoções faz você ter uma visão muito mais ampla do seu paciente e entender, porque essa crise de ansiedade aqui pode estar ligada, inclusive, à questão da obesidade. E a obesidade pode estar ligado, causando ainda uma sobrecarga sobre essas articulações, gerando a dor lombar. Então, nessa paciente, não adianta tratar só promover o emagrecimento e promover a melhora da dor lombar. Se é uma questão emocional que faz com que ela come mais, alimenta de alimentos mais densos, mais gordurosos, com mais açúcares, com mais massa, hipercalóricos, você não vai conseguir emagrecer essa paciente nunca se você não conseguir mudar a mentalidade dela. As coisas estão na nossa consciência, no nosso temperamento. Se você não muda a sua consciência, você não ganha peso, você não perde peso, você não sai da procrastinação, você não sai da zona do desconforto, você não sai da síndrome do pânico, você não sai do medo, você não sai da tristeza. Você não faz nada. Você não vive. Você deixa a vida te levar. Entende? Que tudo vem do nosso temperamento, da nossa consciência, e tudo isso vem das emoções que nós vivenciamos desde a vida intrauterina. Ah, professor, mas
tudo que nós passamos na vida adulta vem da vida intrauterina? Não, não necessariamente. Às vezes, a sua mãe teve emoções na vida intrauterina, só que isso não ficou marcado em você. Às vezes isso não ficou marcado em você. E o que você sofre hoje são por conta das emoções que você vivencia hoje. Mas o que eu mostro para vocês é que tem uma parcela de importância, sim, o que nós vivenciamos quando ainda estávamos na vida intrauterina. Ah, professor, então eu tenho que me sentir culpada porque durante a gestação de um filho ou de uma filha eu passei por processos emocionais? Não, você também é humano, você também precisa das emoções. E nem sempre são as emoções mais graves. Às vezes um susto pode ficar marcado na criança. Ou às vezes 9 meses de alterações emocionais fortes pode ter influenciado na criança, mas essa criança, no decorrer da vida dela, ela conseguiu se libertar disso. Não é só a acupuntura que faz isso. O seu autoconhecimento, tudo isso leva você a ter esse processo de melhora desse temperamento, de limpeza dessas emoções. Certo? Show? Vamos deixar isso bem claro, porque senão fica parecendo que nós estamos condenando todas as mães e os pais pelo futuro das crianças. E nem sempre são assim. Tá? Tem uma série de fatores, tem a própria consciência, tá? Da criança, do adulto, e não é só os pais. Lógico que o meio todo interfere, e o meio da criança são a família, os pais. Mas nem sempre vai ser somente isso. Show? Ah, Karen, a acupuntura mudou a minha vida. Karen, mudou a minha também. Mudou a minha também. Vocês não sabem como era o Renner de antes. Renner era uma pessoa muito tímida, muito fechada, que mal falava. Ninguém imaginava um Renner dando aulas. O que foi isso? Foi o autoconhecimento que a acupuntura me proporcionou. Sério? Se eu estivesse numa roda de amigos e todo mundo conversando, eu ficava calado, eu não abria, não externava as minhas opiniões. Extremamente fechado, extremamente tímido. Mal conseguia apresentar um trabalho na escola. Na faculdade eu ia apresentar trabalho, eu ficava tremendo, tentando ler uma folha, não conseguia. Mas a acupuntura mudou o meu temperamento, a minha consciência. Hoje eu ministro aulas em várias pós-graduações no Brasil, vários cursos pelo Brasil. E eu sou muito grato a tudo isso, a Deus, a acupuntura que me ajudou, por toda essa transformação pessoal, profissional que eu tive. Mais uma vez, a acupuntura, o autoconhecimento, né? Então, essa crise de ansiedade dela gera tremores, choro e falta de ar. Olha a importância de, mais uma vez, nós entendermos da fisiologia energética, tá? Sono é totalmente ruim, tá? Ela acorda 3 vezes à noite para beber água. Se ela acorda 3 vezes à noite para beber água, pode nos mostrar que esse calor aqui à noite está chegando na madeira, tá? Não é normal você levantar para ir beber água, mas esse acordar geralmente é entre 1 e 4 horas da manhã. Horário de quem? Horário de fígado e horário de pulmão. Início do horário do pulmão também, né? Olha a interferência do pulmão e do fígado aqui. Então, se ela não tem um sono de qualidade, ela acorda cansada. Não teve o descanso, não teve a regeneração, não teve a limpeza energética e emocional. Então as emoções que ela vivencia durante o dia, e ela tem muita ansiedade, indecisão, medo, insegurança, insatisfação, depressão, isso aqui fica reverberando na vida dela durante o dia. Durante o dia. E aí isso tudo piora o quê? Com certeza isso tudo piora a alimentação. Que prejudica o ganho de peso. Consequência, né? O intestino, olha o intestino dessa paciente. Funciona de 1 a 2 vezes por semana. Por semana. Extremamente ressecado. Olha o calor do fogo lá do triplo aquecedor superior também chegando no intestino grosso.
puro, típico de síndrome mista, né? O paciente tem frio no triplo aquecedor médio, triplo aquecedor inferior, mas ela tem calor na mente, né? Pela ansiedade, e também no intestino grosso. Cefaleia, quase todos os dias. Cefaleia, quase todos os dias. Por quê? Porque ela não dorme bem. Se ela não dorme bem, não limpa as emoções e as energias. Então, a mente dela fica o tempo inteiro ruminando essas emoções que ela vivenciou durante o dia. Então, as emoções que ela vivenciou ontem, ela está remoendo hoje. As emoções que ela sofreu antes de ontem, ela fica remoendo ontem e hoje. E amanhã vai ser a mesma coisa, porque ela não dorme bem. Então isso chega na mente e começa a gerar cefaleia. E olha quando que é a cefaleia dela. Cefaleia quase todos os dias, principalmente se não dorme bem. Olha só, a interferência do sono na cefaleia. Na cefaleia. Tá? Menstruação ocorre de 2 em 2 meses aproximadamente. Menstruação ocorre de 2 em 2 meses, mais ou menos. Olha o ciclo totalmente desregulado. Tá? Lógico que o excesso de peso descontrola os fatores hormonais e podem prejudicar, inclusive, a menstruação. Mas também nós temos que entender aqui que durante o sono que faz a limpeza emocional, que isso manda para o útero. Então, se ela está menstruando a cada 2 meses, então isso aqui ainda piora muito mais o quadro emocional. Pessoal, caso típico dos protocolos, para usar os protocolos de inteligência emocional, né? Paciente muito introspectiva, muito fechada, guarda as emoções para ela, tá? E a alimentação dela, né? Café da manhã, leite com café e açúcar, né? Geralmente come um pão com algum presunto, mussarela ou algum doce. Almoço também, muitos carboidratos. A lancha ali também, um café com leite, né? Sempre com açúcar. E à noite come o que sobrou do almoço. Então, alimentação totalmente desregulada, desbalanceada, né? Então, olha só. Porque agora nós temos então aqui já, né, através da avaliação dessa paciente, nós já chegamos num quadro que essa paciente tem uma alteração emocional muito importante. Olha, isso aqui está fazendo uma diferença muito gritante. Tá? Como hoje nós sabemos disso aqui? Nós sabemos por conta de todo o quadro emocional dessa paciente. Se a paciente tem um quadro emocional bem importante, com muitas alterações, ela relata muita indecisão, muita ansiedade, muito medo, muita insegurança, insatisfeita e com depressão, tá? Quadros depressivos, né? Está sem medicação há 3 anos mais ou menos, mas tem muitas alterações emocionais. E aqui nós temos fatores que corroboram, né, para nós compreendermos isso, que é a qualidade do sono, que gera uma cefaleia, que altera o ciclo menstrual, que são fatores de limpeza energética e emocional. Então, tem muito quadro emocional, não tem uma limpeza, então ela está ficando intoxicada emocionalmente, tá? Possivelmente é uma paciente que não faz atividade física, que é outro fator prejudicial no caso dela. Então, para nós termos resultados com essa paciente, de antemão eu já coloco para vocês aqui a necessidade de sentar com ela e conversar a respeito de alimentação, quem sabe indicar e recomendar que ela faça uma consulta com a nutricionista ou até mesmo com o endócrino para regular esses níveis alimentares dela, tá? De preferência, nós precisamos disso e precisamos que essa paciente vá para a atividade física para melhorar a circulação de energia dela, melhorar essa estagnação, melhorar esse frio que está gerando todas essas alterações. Muito mais do que isso, fazer uma limpeza emocional. Tá? Se ela está menstruando a cada 2 meses, ela precisa fazer essa limpeza emocional nesse período, senão ela tem ciclos de
prejuízo emocional que vai comprometer, inclusive, a alimentação e o ganho de peso. Se tem um excesso de ansiedade muito grande, alguém vai ter que segurar isso. Quem segura? A terra, que traz para o centro, que traz para a energia yin, ou a água com retenção de líquido. Aí ela já tem um processo de medo, insegurança, de frio nos rins, bebe pouca água e tem também a preferência pelo sabor salgado, que já nos mostra uma possível deficiência do elemento água ou da energia Jin Chi. Faz sentido isso para vocês? Isso já está claro na mente de vocês? Isso já está claro na mente de vocês? Vamos fazer a avaliação da língua dessa paciente? Vamos fazer a avaliação da língua dessa paciente para a gente buscar o tratamento mais efetivo para ela? Deixa eu colocar a língua dela aqui para vocês verem. Essa é a língua da nossa paciente. Essa é a língua da nossa paciente. Tem saburra? Essa língua apresenta saburra? Tem saburra? Se tem saburra, qual que é a cor dessa saburra? Se tem saburra, qual que é a cor dessa saburra? Tem saburra, né? Mais concentrada no triplo aquecedor inferior e um pouco no triplo aquecedor médio, né? E qual que é a cor dessa saburra? Ela é branca ou ela é amarela? Ela tá mais para amarelada, né? Está mais para amarelada. Não é simplesmente branca, né? Amarelada. Segundo fator que nós vamos avaliar, essa língua, ela é pálida, vermelha ou arroxeada? Pálida, vermelha ou arroxeada? É uma língua mais com qual cor? É uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Pálida, né? É uma língua mais sem cor. Pálida. Essa língua, ela tem alteração de forma? Ela tem alteração de forma? Ela tem alteração de forma? Tem fissura? Está edemaciada? Ela está denteada? Tem alguma alteração de forma essa língua? Vou até colocar aqui ponta vermelha, né? Pálida. Show? Vocês conseguem ver a alteração de forma nessa língua? Aqui na imagem, né, na foto que mandaram da língua da paciente, cortou um pouquinho, mas é uma língua que não tem uma fissura, aparentemente é aquela fissura tão importante, né? Mas ela tem um edemaciado e tem o denteado, né? É uma língua volumosa, sim, e é uma língua denteada, tá? Tem edema e está denteada. É uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? É uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? Realmente ela está denteada mesmo. Tá? Principalmente no canto, acho que direito aí de vocês, né, que é onde está cortando mais a foto. Lado contrário à minha imagem, vocês podem ver que tem uma alteração de forma lá nas laterais. É uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? O que vocês acham? É uma língua aparentemente mais seca, só que as laterais dela tem um certo brilho, né? Então, aparentemente, tem umidade nas laterais. Então, tem uma umidade nas laterais. Tem umidade nas laterais. Mas ela é mais seca no centro. Nas laterais você consegue ver um certo brilho, né? Principalmente nessa lateral onde tem a alteração de forma mais importante. Certo?
Vamos traduzir tudo isso? Vamos traduzir tudo isso? Olha lá. Se essa burra tá amarela, tem calor. Calor onde? No estômago e no rim e no baço. Se está pálida, tem deficiência de sangue. Se a ponta está vermelha, ela tem calor no coração. Se está edemaciada, tem uma estagnação de Ti. Se está denteada, ela também tem uma estagnação de Ti, do fígado e da vesícula biliar. Se tem umidade nas laterais, tem deficiência de energia anti do pulmão, do fígado e da vesícula biliar. Se está seca, tem calor, que resseca os líquidos orgânicos. Certo? Mas e aí, aquele processo, né? Nós não vamos conseguir tratar tudo isso aqui de uma vez. E aí? O que mais chama atenção nessa língua? Qual que é o fator que tem maior alteração nessa língua? Que você olha e fala assim, nossa, isso aqui é o que mais chama atenção. É a saburra? É a palidez da língua? É o denteado, a alteração de forma? É a umidade nas laterais ou ela estar mais seca? O que você bate o olho e fala assim, nossa, essa língua está assim? Qual que é o principal desequilíbrio dessa língua? Qual que é o principal desequilíbrio dessa língua? Não tem uma característica que chama muita atenção, né? Igual as últimas línguas que nós estamos vendo, que são línguas que têm um fator predominante, né? Uma característica muito, mas muito forte, né? Então, ela tem desequilíbrios, mas não são desequilíbrios que chamam tanta atenção nesse primeiro momento. Tá? Até porque é uma paciente jovem, né? De 21 anos de idade, então que os desequilíbrios dela não está ainda tão acentuados. Então é possível muito melhorar essa paciente. Quer entregar o melhor resultado para essa paciente? Melhore as questões emocionais dela. Quando você melhorar as questões emocionais dela, com certeza essa dor lombar ela vai começar a perder peso, e quando ela começar a perder peso, né, que ela começar a entender ou ter um autoconhecimento sobre essas emoções dela, começar a dormir melhor, né, ter essa limpeza energética e emocional, ela vai começar a perder peso. Se ela faz acompanhamento com nutricionista e atividade física, ela vai perder peso, importante, aliviando a dor lombar dela, né, aliviando os quadros de cefaleia, regulando o intestino, regulando essa menstruação. Tá? Tudo isso vem por conta de uma síndrome metabólica que está vindo por conta de uma alteração emocional. Então, os principais desequilíbrios realmente dessa paciente é essa saburra. Essa saburra é uma saburra um pouco espessa, que nos chama a atenção, e essa palidez. Essa língua mais pálida. É uma língua que parece que não tem vida. E não parece que não tem vida, parece que não chega sangue ali. Tá? É isso mesmo. Tá? Então, olha só. Olha só que interessante, porque o quadro dessa paciente, né, com relação a tudo isso aqui... Vou só chegar o quadro um pouquinho para cá. Se eu não fizer bagunça, né? Eita, aí. Isso. Aí, para pegar tudo aqui. Então, o quadro dessa paciente, né, de excesso da estagnação de energia que está chegando lá no fígado, então ela tem sim uma estagnação de Ti aqui do baço, que está chegando lá no fígado e na vesícula biliar. Se essa paciente não controlar esse ganho de peso dela, não controlar essas síndromes metabólicas, essa estagnação pode chegar aqui no fígado e lá na frente, no futuro, né, desenvolver o quê? Uma esteatose hepática, uma gordura no fígado. Tá? Percebem? E essa estagnação, então, começa a gerar uma estagnação de sangue, uma estagnação de Chouet também.
O sangue não está circulando. Se o sangue não está circulando, não tem o processo de sono. Sono. Ela não consegue dormir bem. Acorda várias vezes à noite. Essa estagnação de sangue aqui, juntamente com esse calor que ela está apresentando, né, com essa saborra amarela, a ponta vermelha lá no coração, nos mostra um excesso de fogo. Excesso de fogo. Ela tem preferência por alimentos frios e bebida natural. Então, que mostra um frio no estômago e um frio na água. Lembra que eu falei que possivelmente é uma síndrome mista? Porque esse calor já está chegando lá no baço e no estômago. Então, esse excesso de calor aqui, ó, já está começando a chegar no estômago e no baço. Já está chegando também aonde? Lá nos rins. Já está chegando lá nos rins. Porque o excesso da ansiedade dela acaba comprometendo todo o restante do sistema, gerando, então, todo esse comprometimento. Então, essa paciente é uma paciente que ela precisa muito, mas muito, fazer um controle emocional. Emocional. Porque esse excesso de ansiedade dela está gerando, desencadeando medo e insegurança, gerando indecisão, gerando tristeza e insatisfação e até depressão. Esse excesso de ansiedade dessa paciente altera o ciclo alimentar, o desejo por alimentos mais densos, mais salgados, que vai comprometer o metabolismo, vai fazer ela ganhar peso, gerar uma sobrecarga na coluna, gerando uma dor. Essa alteração metabólica chega onde? Chega no útero, gerando a menstruação escassa, a cada 2 meses praticamente, tá? Alterando a síndrome ali no útero, nos ovários, né? Isso aqui começa a prejudicar o sono, que não faz a limpeza energética e emocional, e isso vira um ciclo vicioso para as questões emocionais, as questões da ansiedade. Tanto é que a ansiedade dela já vem com um quadro de tremor, choro e falta de ar. O primeiro passo aqui é controlar essa questão emocional dessa paciente. Essa questão emocional dessa paciente. Precisamos fazer com que a menstruação regule e melhore a qualidade do sono para que ela possa fazer essa limpeza energética e emocional. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem visualizar e entender isso? Que o nosso paciente não é só um quadro de obesidade, dor lombar? Dor lombar que pega sacral e piriforme, já está tendo irradiação por uma jovem de 21 anos de idade. Jovem de 21 anos de idade. Então, eu buscaria trabalhar todas as dessensibilizações com essa paciente. Comece com gestacional. Será que não é um processo que ela carrega de emoções que ela vivenciou desde quando estava no útero da mãe dela? Ontem, na aula do Laboratório de Inteligência Emocional, eu falei sobre uma teoria chamada Teoria de Becker. Inclusive, mandei o artigo, um dos principais artigos do Dr. Becker, no canal do Acupunturista no Telegram, ontem mesmo. Já mandei esse artigo lá. E o Dr. Becker, as pesquisas dele falam, né, e no artigo fala muito sobre isso, sobre a relevância das emoções que nós vivenciamos no útero da nossa mãe reverbera na vida adulta. A alimentação da mãe reverbera na vida adulta da criança. Então, mães que são privadas de alguns micronutrientes essenciais podem desenvolver filhos obesos no futuro. Algumas faltas alimentares que a mãe tem durante a gestação pode reverberar em pacientes com colesterol alto, triglicéridos altos, diabetes e síndromes metabólicas. Crianças que não amamentam no seio materno
que não tem esse contato, essa interação cognitiva, emotiva e alimentar no seio materno, tendem a ter mais obesidades na vida futura, na vida adulta. Olha só, pessoal, o quanto isso é interessante, o quanto as emoções que nós vivenciamos trazem essas questões de alteração na vida adulta. Será que essa paciente aqui não amamentou na mãe? Será que a mãe não teve a produção de leite? Ou algum outro fator? Ou será que a mãe teve alguma privação de algum nutriente durante a gestação dela? Ou será que teve questões emocionais que interferiram nas questões emocionais dela, gerando níveis de ansiedade ao extremo? Quando nós ficamos ansiosos, nós temos preferência por comer o quê? Doces, massas, gorduras, alimentos densos, pesados, processados, hipercalóricos. Ou salgados, porque o sal domina o fogo. Certo? Então faço o gestacional nessa paciente, vejo se tem reverberação, senão não preciso nem entrar no mérito com essa paciente para saber, falar, foi a sua mãe que não te amamentou, ou foi alguma emoção que sua mãe viveu, ou foi falta de nutrientes. Não precisa. Faça o protocolo, dessensibilize essas emoções caso tenha, se não tiver, não vai reverberar, segue a vida. Faço o quê? Preciso fazer fogo aqui, excesso de fogo que essa paciente tem. Muita ansiedade. Preciso fazer madeira. Preciso dar qualidade de sono para essa paciente, melhorar a limpeza energética do útero. Preciso fazer água. Ela tem muito comprometimento da água, muito medo e insegurança, que pode gerar retenção de líquido. Então essa obesidade aqui pode também não ser só de gordura, pode ser retenções de líquido. Preciso fazer da terra, porque coordena a alteração de forma, e preciso fazer do metal, que o metal já está comprometido também quando ela tem crise de ansiedade, inclusive com falta de ar. Olha só, faço isso aqui. Mais do que isso, essa paciente precisa estar com alimentação nutricionista e ela precisa estar fazendo atividade física. Quer ir mais? Depois disso aqui, você entra então com o Palladium do Shen, que é um protocolo que nós fazemos depois que utilizamos as dessensibilizações. Para quê? Para fortalecer ainda a conectividade do sistema límbico com o neocórtex, para facilitar o processo de conscientização e racionalização das emoções. Um protocolo de proteção. Palladium era a proteção dos palácios dos grandes reis. Proteção. Vai proteger. Vai inibir de chegar? Não. As emoções, elas precisam chegar. Mas elas precisam chegar, e assim como elas chegam rápido, elas precisam ser convertidas rapidamente em sentimentos. Na parte mais racionalizada, conscientizada, autoconhecimento, autocontrole dessas emoções, para que essa ansiedade dela, quando chegar, ela já saiba tudo o que vai acontecer, que ela entenda tudo isso e que não precisa gerar tremor, choro, falta de ar, desespero. Pensa você com a crise de ansiedade tendo falta de ar, tentando respirar e não conseguindo. Por quê? Porque gera um comprometimento biomecânico. Aí você entra em desespero. Você acha que vai morrer. Vem o choro, vem a falta de ar, vem os tremores. Isso abala muito o físico e o emocional. Então, as emoções, elas comprometem muito a nossa vida física. Mas a nossa vida física, ela é coordenada por conta das emoções. Precisamos, então, controlar o emocional dessa paciente. Tá? Mais do que isso, precisamos do comprometimento dela com alimentação e atividade física. Quando você controlar essa emoção dessa paciente, com certeza vai começar a regular
a menstruação, regular o sono, ela começa a perder peso, começa a diminuir a ansiedade, ela vai ter uma melhora na qualidade do sono, vai melhorar a dor lombar dela, vai melhorar os quadros de cefaleia dela. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês ou é muita viagem da minha cabeça? Manda aí para mim, deixa eu saber, deixa eu entender. Pessoal, que incrível foi essas 2 semanas nessas discussões de casos clínicos aqui. Tivemos casos fantásticos. Ontem falamos sobre artrite reumatoide, falamos sobre fibromialgia, falamos sobre diversos casos clínicos, tá? Falamos sobre diversos casos clínicos. Mais do que isso, tivemos 2 aulas fantásticas do Laboratório de Inteligência Emocional, tá? 2 aulas fantásticas do Laboratório de Inteligência Emocional, um conteúdo muito incrível. Se você não assistiu essas aulas, corra para assistir, porque essas aulas vão fazer muito sentido para que você entenda o que eu vou explicar hoje, às 8 horas da noite, tá? Então hoje, 8 horas da noite, eu libero para vocês alguns protocolos de dessensibilizações para vocês já começarem a fazer essas limpezas nos seus pacientes. Fazerem vocês mesmo, tá? Até mesmo para que vocês possam ter um melhor conteúdo para vocês tratarem os desequilíbrios energéticos, físicos e emocionais dos seus pacientes, tá? Então, aguardo vocês hoje às 8 horas da noite. Se você ainda não assistiu às 2 primeiras aulas, eu recomendo fortemente que você faça isso durante o dia hoje, para você chegar na 3ª aula com todo esse conhecimento, todo esse conteúdo aterrissado na sua mente para você falar, não, realmente o que ele está falando faz sentido, essas dessensibilizações realmente são importantes e eu preciso disso para minha vida, tá? Perfeito, professor, eu já senti todos esses sintomas, hoje consigo controlar as emoções. Maravilha, Sueli. Tá? Então, esses protocolos que eu vou passar na aula hoje, eles só fazem sentido se você tiver todo o conhecimento da aula 1 e da aula 2. Então corra lá, assista as aulas, o link está lá na minha bio, você pode entrar lá e assistir, e às 8 horas da noite eu entro aqui para entregar para vocês protocolos do curso de inteligência emocional, para que vocês possam começar a dominar já o tratamento e a limpeza dessas emoções, gerando uma melhor conectividade do sistema límbico com o neocórtex para trazer autoconhecimento, para trazer autocontrole, racionalização, conscientização das emoções e promoverem inteligência emocional em vocês e nos seus pacientes. Tá? Então aguardo vocês hoje às 8 horas da noite, tá? Convidem todos os seus colegas, vamos fazer um momento incrível nessa última aula de hoje. E eu estou pensando ainda em fazer uma aula extra no domingo, mas eu vou ver se hoje, durante a nossa 3ª aula, faz sentido eu fazer isso, tá? Entregar para vocês um protocolo de proatividade para diminuir a procrastinação, para você sair da inércia e colocar em prática o que você quer fazer, tá? Mas eu explico melhor hoje à noite. Vamos ver se faz sentido, se vocês estão realmente comprometidos, porque quando os alunos estão comprometidos, o meu comprometimento também aumenta e eu quero entregar mais para eles. Então, se fizer sentido, domingo eu faço uma aula extra, só que essa aula de domingo, se for uma aula extra mesmo, ela não ficará salva, tá? Então, possivelmente será às 19 horas, tá? Mas eu explico tudo hoje para vocês. Vamos ver o nível de comprometimento de vocês. O e-mail com o link da aula de hoje já foi para o e-mail de vocês. Tá? Então vai lá, ativa o lembrete, lá por volta de umas 4 e pouco, 4 e meia mais ou menos, eu libero o link da aula também para vocês, da aula de hoje, lá nos grupos de WhatsApp, no Telegram também, para vocês poderem assistir essa aula conosco, tá? Convidem seus colegas acupunturistas, tragam pessoas para que eles possam entender que eles podem fazer mais para os pacientes deles, entregar o melhor resultado para os pacientes deles, tá? Uma dietoterapia chinesa seria mais apropriada para ela? Pode, tá? Aqui eu nem vou entrar no mérito da dietoterapia chinesa, da reeducação alimentar ou da dieta low carb ou de uma dieta, não sei, para a paciente vai ter que ver o que mais agrada ela, né? Porque algumas pessoas dão certo com dietas muito restritivas, outros não dão. Então, o emagrecimento, a dieta tem que ser personalizada, tá? Mas a dietoterapia chinesa também ajudaria ela a regular essas energias, tá? Show, pessoal!
Então aguardo vocês hoje às 8 horas da noite. Tenham todos um excelente dia. Sexta-feira chegou, mas com muito conhecimento. Aguardo vocês porque vai ser incrível. Eu estou super empolgado, estou fazendo aqui um processo para que fique muito didático, para que vocês entendam todo esse processo e façam e tenham excelentes resultados também. Contem comigo que eu estou aqui para ajudá-los. Um grande abraço e até hoje à noite. Tchau, tchau, pessoal.